YouTube, beleza? Aqui quem fala é do canal Lançamento de Trailers e hoje a gente vai fazer um vídeo especial sobre a verdadeira história de Halloween, do Halloween. Vamos começar falando então. O Dia das Bruxas, Halloween, é o nome original da língua inglesa. É um evento tradicional e cultural que ocorre nos países anglo-saxônicos com uma especial relevância os Estados Unidos, Canadá, Irlanda e Reino Unido, tendo como base e origem as celebrações dos antigos povos, sendo que não existe ao certo referências precisas de onde surgiram essas celebrações. A palavra Halloween tem origem da Igreja Católica. Vem de uma tradição contraída no dia 1º de novembro, o dia de Todos os Santos, e é um dia católico de observância em honra dos santos. Mas no século V d.C., na Irlanda Céltica, o verão oficialmente concluía-se em 31 de outubro, o feriado de Samhain. O ano do Novo Céltico, alguns bruxos acreditam que a origem do nome vem da palavra Halloweenas, o nome dado às guardiãs femininas do saber oculto das terras do norte, Escandinávia. Agora a gente vai passar aqui para frente. Mas os estudiosos dizem que a palavra Halloween surgiu da seguinte forma: o nome é, na realidade, uma diversão encurtada de All Hallows, Noite de Todos os Santos. A véspera do dia de Todos os Santos, Hall, é uma palavra do inglês antigo para pessoa santa. É o dia de todas as pessoas santas. É apenas o outro nome para Dia de Todos os Santos e o dia em que os católicos homenageiam Todos os Santos. Com o tempo, as palavras passaram a se referir à Noite de Todos os Santos. O Halloween marca o fim oficial do verão e o início do ano novo. Celebra também o final da terceira e última colheita do ano, o início do armazenamento de provisões para o inverno, o início do período de retorno dos rebanhos, do pasto e da renovação de suas leis. Há uma festa com vários nomes: Samhain, fim de verão, Samhain, Summer ou ainda Festa do Sol. Mas o que ficou mesmo foi o escocês Halloween. Uma das lendas de origem celta fala que os espíritos de todos que morreram ao longo daquele ano voltariam à procura de corpos para possuir e usar pelo próximo ano. Os celtas acreditavam ser a única chance da vida após a morte. Os celtas acreditavam em todas as leis do espaço e tempo, o que permitia que o mundo dos espíritos se misturasse com o dos vivos. Como os vivos não queriam ser possuídos da noite do dia 31 de outubro, apagavam as tochas e fogueiras de suas casas para que elas se tornassem frias e desagradáveis. Colocavam fantasias e ruidosamente desfilavam em torno do bairro, sendo tão destrutivos quanto possível, a fim de assustar os que procuravam corpos para possuir Panate. Os romanos adotaram as práticas célticas, mas no primeiro século depois de Cristo eles a abandonaram. O Halloween foi elevado para os Estados Unidos em 1840 por imigrantes irlandeses que fugiam da fome pela qual seu país passava, e passou a ser conhecido como o Dia das Bruxas. Travessuras ou buçazuras. A brincadeira de bruxas ou travessuras é originária de um costume europeu do século X, que eu não sei aqui para poder falar para vocês qual ano é, mas é chamado de Samhain, almejar. No dia 2 de novembro, dia de todas as almas, ou finados no Brasil, os cristãos iam de vila em vila pedindo soukaks, bolos de alma, que eram feitos de pequenos quadrados de pão com groselha. Para cada bolo que ganhasse, a pessoa deveria fazer uma oração para um parente morto do doador. Acreditava-se que as almas permaneciam no limbo
por certo tempo. Após sua morte, e que as orações ajudavam a ir para o céu. A vela na abóbora provavelmente tem sua origem no folclore irlandês. Um homem chamado Jack, um alcoólatra grosseiro, em um dia de 31 de outubro, bebeu excessivamente e o diabo veio levar sua alma. Desesperado, Jack implora por mais um copo de bebida e o diabo concede. Jack estava sem dinheiro para o último trago e pede ao diabo que se transformasse em uma moeda. O diabo concorda. Mal vê a moeda sobre a mesa, Jack guarda na carteira um que tem um fecho em forma de luz. Desesperado, o diabo implora para sair e Jack propõe um trato: libertá-lo em troca de ficar na Terra por mais um ano inteiro. Sem opção, o diabo concorda. Feliz com a oportunidade, Jack resolve mudar seu modo de agir e começa a tratar bem a esposa e os filhos. Vai à igreja e faz até caridade. Mas a mudança não dura muito tempo, não. No próximo ano, da noite de 31 de outubro, Jack está indo para casa quando o diabo aparece. Jack, esperto como sempre, convence o diabo a pegar a maçã de uma árvore. O diabo aceita que, quando sobe no primeiro galho, Jack pega o canivete em seu bolso e desenha uma cruz no tronco. O diabo promete partir por mais 10 anos. Sem aceitar a proposta, Jack ordena que o diabo nunca mais o aborreça. Mas, para seu azar, um ano mais tarde, Jack morre e em seguida tenta entrar no céu, mas sua entrada é negada. Sem alternativa, vai para o inferno. Chegando lá, encontra o diabo, o qual, ainda desconfiado e se sentindo humilhado, também não permite sua entrada. E como o castigo, o diabo joga uma brasa que Jack possa iluminar seu caminho pelo limbo. Jack põe a brasa dentro de um nabo para que dure mais tempo e sai perambulando. Devido a esse acontecimento, sua alma penada passa a ser conhecida como Jack da Lanterna. Os nabos da Irlanda eram usados como lanternas do Jack originalmente, mas quando os imigrantes vieram para a América, eles descobriram que as abóboras eram muito mais abundantes que nabos. Então, começaram a utilizar abóboras iluminadas com brasa por dentro ao invés de nabos. Por isso a tradição de fazer caricaturas com abóboras iluminadas por dentro com uma vela na época de Halloween. Por isso, hein, gente? Segundo a lenda, quem presta atenção e consegue ver uma pequena luz fraca no dia 31 de outubro é porque conseguiu ver a passagem de Jack procurando uma saída no limbo e que está preso. As bruxas têm um papel importantíssimo no Halloween. Não é à toa que no dia 31 de outubro é conhecido como Dia das Bruxas em português, aqui no Brasil. Segundo várias lendas, as bruxas se reuniam 2 vezes por ano durante a mudança das estações, no dia 30 de abril e no dia 31 de outubro. Segundo conta-se a lenda, chegando em vassouras voadoras, as bruxas participavam de uma festa chefiada pelo próprio diabo. Elas jogavam maldições e feitiços em qualquer pessoa. Transformavam em várias coisas e causavam todo tipo de transtorno. Diz-se também para encontrar uma bruxa, era preciso colocar suas roupas no avesso e andar de costas durante a noite de Halloween. Então, à meia-noite, você veria uma bruxa. A crença em bruxas chegou aos Estados Unidos com os primeiros colonizadores. Lá, elas se espalharam e misturaram-se com as histórias de bruxas contadas pelos índios norte-americanos e mais tarde como as crenças na magia negra trazidas pelos escravos africanos. O gato preto é constantemente associado às bruxas devido a lendas, as quais citam que eles podem transformar-se em gatos e também devido a crenças as quais pregam que os gatos são na realidade espíritos de pessoas mortas. Muitas superstições estão associadas aos gatos pretos. Uma das mais conhecidas é a de que se um gato preto cruzar seu caminho, você deve voltar pelo caminho de onde veio, pois se não fizer, azar é na certa. Halloween pelo mundo. A festa de Halloween, na verdade, equivale ao Dia de Todos os Santos e Dia de Finados, e foi absorvido
absorvido pela Igreja Católica para apagar os vínculos pagãos, dando origem à festa. Os países de origem hispânica comemoram o Dia dos Mortos e não o Halloween. No Oriente, a tradição é ligada nas crenças populares de cada país. Halloween no Brasil. O Halloween no Brasil é chamado de Dia das Bruxas e sua celebração acontece no dia 31 de outubro. Acredita-se que na passagem dessa noite, as almas saem de seus túmulos e partem pelas ruas, amedrontando todos aqueles que estão por perto. O Dia das Bruxas se infiltrou em nossas comemorações de forma tímida, pois o Brasil, o país que celebra as coisas boas da vida, não se vê em meio à festividade aos mortos. Apesar de uma pequena influência, pode ser vista em escolas, clubes, casas noturnas e shoppings de várias cidades, mas como dito anteriormente, não adquire força expressiva, já que nem o folclore local é efetivamente comemorado. Muitos nacionalistas dão créditos à influência do imperialismo cultural americano à venda de Halloween. Assim, alguns brasileiros localizados em São Luís Paraitinga, estado de São Paulo, decretou que no dia 31 de outubro como dia oficial do Saci Pererê em protesto à inclusão do Halloween. A maioria das manifestações critica a oposição dos brasileiros em importar cultura americana, já que o país tem grande diversidade folclórica que não é aproveitada e comemorada. Apesar de todo o esforço da imprensa em destacar essa festividade norte-americana, os brasileiros não costumam festejar a data. É uma festa celebrada por poucos. No Rio de Janeiro, as manifestações são caracterizadas por placas espalhadas pela cidade, opondo tal prática e ainda impedindo o retorno das considerações brasileiras. Isto é, dar valor e importância às crenças nascidas no país, deixando manifestar o patriotismo dentro da nossa cultura. Mesmo dessa forma, as festas de Halloween no Brasil têm se tornado comuns, principalmente em um público jovem, os quais se reúnem em clubes privados ou mesmo em salões particulares, promovendo a festa, a fantasia com o motivo de horror, objetivando comemorar a data considerada como o Dia das Bruxas. Devido à realização dessas festas, o comércio de fantasias e motivos voltados aos monstros e bruxas tem aumentado expressivo no mês de outubro de cada ano. Halloween nos Estados Unidos. Desde 1800, quando os imigrantes irlandeses e escoceses levaram a sofisticada de Halloween para a América do Norte, a festa tem se desenvolvido consideravelmente. A conexão da festa tem o Dia de Todos os Santos e Dia de Finados ficou praticamente deixado de lado, e muitas novas tradições seculares se desenvolveram. Para as crianças, fantasiar-se e sair pela casa fazendo brincadeira de doces ou travessuras ou gostosuras é ainda o maior evento. A maioria das famílias dos Estados Unidos e do Canadá participam, mesmo que porque não querem correr risco de pequenos vandalismos. Muitos adultos se fantasiam e participam com seus filhos de festas, fantasia e concursos. Outras atividades de Halloween ocorrem durante o mês todo de outubro. Essas tradições preservam o espírito de alegria do Samhain diante dos pensamentos assustadores de morte e do sobrenatural. Os americanos acrescentaram filmes de terror, casas assombradas, comunitárias, histórias de fantasmas e quadros espiritualistas. Cartão de decorações também fazem parte do Halloween. A festa só perde para o Natal no faturamento total do comércio. Um outro costume comum no Halloween é escolher o dinheiro para a Unicef, site em inglês. Em vez de doces, esse costume começou em 1950 no estado da Filadélfia, quando uma turma de uma escola dominical teve a ideia de recolher dinheiro para as crianças necessitadas ao brincar de doces gostosuras ou travessuras gostosuras. Eles enviaram o dinheiro e conseguiram cerca de R$17.700 para a Unicef, que foi inspirada pela ideia e começou uma propaganda de travessuras ou gostosuras em 1955. Halloween na Espanha.
Na Espanha, a tradição de se comemorar Halloween ainda é recente, tendo chegado praticamente por volta do ano 2000. O marketing feito pela sociedade americana cuidou de universalizar esta festa para proporcionar benefícios econômicos em vários setores, como parques temáticos, livros, cinema e até gastronomia. Na Espanha, as escolas enfeitam o pátio com abóboras e as crianças se fantasiam de muertos vivientes, como os que, que são os mortos-vivos, além de bruxas e fantasmas. Assim como os Estados Unidos, estatando as crianças prontas para a festa, saem às ruas para pedir doces e comidas típicas dessa época. Porém, não são todas as pessoas que gostam. Muitos vizinhos nem sequer abrem as portas, pois se sentem incomodados e acham que tudo não passa de uma grande besteira. A Espanha é um dos países que ainda mantém a antiga tradição do culto e respeito aos mortos. Assim como no Brasil, os espanhóis costumam ir ao cemitério para limpar os túmulos e levar flores, como é costume no Brasil, no feriado de finados em 2 de novembro. Além disso, o 31 de outubro coincide a colheita de castanhas e abóboras na comemoração da chamada castanhada. Halloween na Irlanda. A Irlanda é considerada como o país de origem do Halloween. Nas áreas rurais, as pessoas acendem fogueiras como os celtas faziam nas origens da festa, e as crianças passeavam pelas ruas dizendo o famoso tricks or tracks, doces ou travessuras. Halloween no México. No dia 1º comemora-se o Dia dos Anjinhos, ou Dia dos Santos Inocentes. Quando as crianças mortas antes do batismo são relembradas, o Dia dos Mortos é o Dia de los Muertos. 2 de novembro é bastante comemorado no México. As pessoas oferecem aos mortos aquilo que eles mais gostavam: pratos, bebidas, flores. Na véspera de finados, família e amigos enfeitam os túmulos dos cemitérios e as pessoas comem, bebem e conversam esperando a chegada dos mortos na madrugada. Uma tradição bem popular são as caveiras doces feitas com chocolate, marzipan e açúcar.